Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre análise combinatória. Hoje é dia da permutação. O meu foco hoje é a permutação simples. Eu estou falando isso porque existem alguns tipos de permutação, permutação com elementos repetidos, permutação circular, que em outros vídeos eu vou falar sobre. Bom, eu vou sempre partir de um mesmo exemplo que eu tenho usado nos outros vídeos que eu já postei, que é partir de uma situação simples para a gente poder chegar nos casos mais complexos. O exemplo clássico, que é o exemplo das senhas, eu vou de novo usar aqui. Eu quero montar senhas, agora são senhas de 3 letras distintas e eu tenho para usar as letras A, B e C. Então, obviamente, se eu tenho 3 letras para usar e tenho que montar senhas de 3 letras, as 3 vão ter que aparecer, né? 3 letras distintas, diferentes. Então vamos pensar o seguinte, eu sou um aluno que não sei nada de permutação, nada de análise combinatória e eu quero escrever as senhas. Nem são tantas possibilidades assim. Nesse caso, ó, começando com a letra A, eu posso ter a senha ABC, ou ainda mantendo a letra A, eu tenho a senha ACB. Começando com a letra B, eu tenho a BAC, ou ainda BCA. E começando com a letra C, eu tenho CAB, ou então tenho CBA. Bom, eu então sou um aluno que não sabia nada, mas consegui resolver a questão. Eu tenho então 6 senhas que eu posso montar de letras diferentes e usando as letras que eu tenho disponíveis ali. Mas Mário, eu sou um aluno que só sei princípio fundamental da contagem. Será que eu conseguiria resolver essa questão? Consegue? Ó, vamos lembrar, pelo princípio fundamental da contagem, o problema ele tem que me apresentar uma situação onde a mudança de ordem dos elementos muda o resultado, faz diferença no resultado. Isso acontece aqui. Se eu mudar as letras de ordem, eu crio uma senha diferente. Então dá para usar o princípio fundamental. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 ações na minha etapa. Então, eu coloco 3 traços aqui, né? Eu tenho 3 etapas na minha ação. Na primeira etapa da minha ação, eu tenho disponíveis 3 letras, então são 3 possibilidades de escolha. Lembra que as letras têm que ser distintas, né? Então a letra que eu usei aqui não pode aparecer aqui. Então na segunda casa eu tenho 2 possibilidades e uma para a última casa. Então de novo eu chego à mesma conclusão, são 6 senhas que eu posso montar. Mas Mário, eu queria resolver essa questão pela fórmula de arranjo. Será que tem como resolver a questão por arranjo? Tem. Vamos lembrar, gente, que no arranjo, as condições para a gente poder usar é que o problema, primeiro, tem que me apresentar uma situação onde a mudança de ordem dos elementos muda o resultado. Isso acontece aqui. Mudei as letras, eu criei senhas diferentes. E a questão tem que me apresentar uma situação onde o que eu vou montar é formado por elementos distintos. E no caso aqui são letras distintas. São as 2 condições para eu poder usar arranjo. As 2 foram satisfeitas. Só para lembrar, a fórmula de arranjo que a gente usa é essa, ó, arranjo de n elementos PAP, né? Que é n fatorial sobre n menos p, e isso fatorial. Bom, no meu caso aqui, o n, vamos lembrar, é o número total de coisas que eu tenho para arranjar, para brincar. Eu tenho 3 letras aqui para poder ficar misturando, né? Então n é igual a 3. E o P é a maneira como essas letras vão ficar juntas. Elas sempre têm que ficar juntas de 3 em 3. Então o P também é 3. Então, se eu, aluno que quisesse usar a fórmula de arranjo, eu faria um arranjo de 3 elementos arranjados, organizados de 3 em 3. Ó, jogando na fórmula, gente, seria 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Observe que aqui ó, aparece um 0 fatorial. 0 fatorial é 1, ok? Então fica 3 fatorial dividido por 1. 3 fatorial eu sei que também é 6. Então, por arranjo, eu chego no mesmo resultado. Agora uma coisa importante. Toda vez que eu estou usando o arranjo e o número de elementos que eu tenho para arranjar é igual à maneira como eles vão aparecer juntos, aqui eu tinha 3 elementos que os 3 teriam que participar da minha senha. Ninguém ficaria de fora. Simplesmente o que eu estava fazendo é trocando esses elementos de lugar. Observe que sempre as letras A, B e C vão estar presentes. Simplesmente a gente fica permutando essas letras.
A permutação, pessoal, nada mais é do que um arranjo onde o N e o P são iguais. Ou são aquelas situações onde eu tenho alguns elementos e eu fico simplesmente trocando os elementos de lugar. E a cada troca que eu faço, eu crio um resultado diferente. O que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente vê lá a fórmula de permutação e o que eu estou fazendo aqui é permutando 3 elementos, na verdade o que eu estou resolvendo é um arranjo onde N e P têm o mesmo valor. Inclusive, se a gente vai pensar na fórmula de arranjo, eu vou colocar ela de novo aqui. NPAP, isso é N fatorial sobre N menos P fatorial. Eu estou falando com vocês que nessa situação N e o P são iguais, né? Para N igual a P, esse denominador que vai aparecer aqui, ó, ele sempre vai dar 0 fatorial. E 0 fatorial, a gente sabe que é 1. Ou seja, a fórmula do arranjo, nesse caso, sobraria N fatorial sobre 1. A gente dá um nome diferente para isso. Toda vez que o N é igual a P, a fórmula do arranjo vai virar uma permutação. Por isso que quando a gente estuda e vê lá permutação de N elementos é N fatorial, o N fatorial está aqui, ó. Sempre que eu quero resolver um problema por permutação, eu na verdade estou fazendo um arranjo com N igual a P. Ah, Mário, como é que eu poderia resolver esse problema por permutação? Lembra que eu tenho 3 letras e eu fico permutando as 3 letras, trocando as 3 letras de lugar. Então eu faria uma permutação de 3 elementos. Observa, permutação de 3 vai ser 3 fatorial, que vai dar os mesmos 6 que a gente tinha achado em todas as outras maneiras de resolver a questão. Então percebam que, na verdade, uma coisa vai puxando a outra, né? O mesmo problema pode ser resolvido por tentativa, não vai ser o nosso primeiro objetivo, pelo princípio fundamental da contagem, por arranjo, e a gente percebeu que esse arranjo, quando o arranjo tem os 2 números iguais, a gente pode chamar de permutação. E acabou virando uma permutação de 3 elementos que dava os mesmos 6. Ok? Nos próximos vídeos a gente vai continuar em análise combinatória, tratando de mais assuntos. Espero ter podido ajudar. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.